confusão começou poucas horas depois da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Queima de ônibus e carros, vidros quebrados, botijões de gás nas ruas. Os atos de vandalismo ocorreram em meio à prisão de um pastor indígena, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que teria convocado manifestantes armados para impedir a diplomação de Lula. A detenção tinha sido ordenada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Depois disso, dezenas de apoiadores de Bolsonaro começaram a protestar. Um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal. De cima, dava para ver mais fogo pelas ruas. E mais um ônibus em chamas. Um terceiro foi incendiado em frente a uma delegacia de polícia. O grupo que agiu espalhado tinha cartazes pedindo intervenção militar, que é inconstitucional. Quando a polícia apareceu, houve confronto. Nem as viaturas dos bombeiros que foram chamados para apagar os incêndios escaparam de apedrejamento. A polícia dispersou os manifestantes usando balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Os protestos seguiram noite adentro e deixaram um rastro de destruição em Brasília e várias questões em aberto. Enquanto a polícia investiga os autores dos atos de vandalismo, o governo de transição reagiu. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-governador Flávio Dino, disse que o Estado brasileiro tem o dever de agir. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamou Bolsonaro de cúmplice pelo silêncio e pela ausência de prisões até a tarde de ontem. Mais de 12 horas depois do início dos protestos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, repudiou a violência. Ele disse, abre aspas, as manifestações fazem parte da democracia. A capital federal recebeu cidadãos de todo o Brasil que há mais de um mês vêm se expressando de maneira ordeira. Repudio veementemente a desordem, a violência e o risco à integridade física ou de patrimônio público e privado. Mas como esses acontecimentos impactam o futuro dos atos que contestam o resultado eleitoral? Qual é o peso que investigações e punições podem ter para arrefecer o clima recente de vandalismo e violência? E como esses eventos reforçam um alerta que já existia sobre a segurança para a posse de Lula em Brasília? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Elisa Martins e neste episódio converso com os repórteres Eduardo Gonçalves e Jennifer Goulart, de Brasília. Fique com a gente! Eduardo Gonçalves e Jennifer Goulart. A gente falou na edição de ontem sobre a diplomação do Lula, sobre o discurso duro do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, falando que ia responsabilizar os grupos que promovem atos antidemocráticos, e aí, poucas horas depois dessa fala do ministro, vieram as manifestações em Brasília. Vocês que têm acompanhado o tema por aí, o que motivou esses protestos e qual foi o alcance deles? O motivo principal, o pretexto principal foi a prisão do cacique Sererê Chavante, que é um indígena bolsonarista que já está protestando há mais ou menos um mês aqui em Brasília contra o resultado das eleições, E, assim, foi o momento ápice, foi uma prisão ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele foi preso e levado para a sede da Polícia Federal, no mesmo dia ali que teve a diplomação tanto do presidente eleito Lula, e teve um ato ali de apoiadores do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, foi nesse mesmo contexto. Enfim, e aí teve essa forte indignação desses manifestantes contra a prisão desse indígena. Esses manifestantes foram para a porta da sede da Polícia Federal, ali no setor hoteleiro norte, e até tentaram resgatar ali, impedir que ele fosse preso, e a partir daí começou a confusão e aquelas cenas que a gente viu. O que a gente pode dizer, e da gente que está acompanhando, não são muitas pessoas, assim, são entre 50 a 200 pessoas, e é um público assim que
que vem mantendo esse número tanto nos atos no Palácio da Alvorada. Esse mesmo indígena participou também de uns atos na frente do hotel onde o Lula está hospedado, que é no setor hoteleiro sul. Todos esses atos de vandalismo aí que a gente viu ali, o setor hoteleiro norte, para quem não é de Brasília, é um lugar onde tem vários shoppings, vários escritórios comerciais e vários hotéis, né? Geralmente é uma região conhecida ali por ser super limpa, tranquila, e aí viveu ali um cenário de guerra ali, justamente na frente da Polícia Federal, entre a Polícia Federal e o Brasília Shopping, virou ali uma praça de guerra, com carros incendiados, ônibus incendiados. O Corpo de Bombeiros confirma que 7 carros e 4 ônibus foram totalmente queimados no centro de Brasília. A gente teve também outros carros e também ônibus que foram parcialmente queimados aqui na área central. Houve ali um certo confronto entre a polícia e os manifestantes. Agora, Eduardo, você falou que o indígena que foi preso, ele já era uma figura conhecida no bolsonarismo, né? Qual que era o histórico dele dentro dessas manifestações em Brasília? Esse indígena virou uma figura conhecida logo depois da eleição, assim, num cenário nacional, né? Porque ele começou a participar de vários protestos, de várias manifestações, que a gente pode até dizer golpistas, né? Que não aceitam o resultado das urnas. E ele começou a ser figurinha carimbada nessas manifestações em Brasília. Até um desses encontros tem uns vídeos que mostram ele conversando com o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, nos vídeos, nas imagens, a gente vê ele com esse discurso inflamado de que o Lula não deve subir a rampa, enfim, com críticas fortes aí ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Enfim, esse é o histórico dele que a gente viu nesses últimos meses, né? Ele é natural da cidade de Poxoréu, lá no Mato Grosso. Ele é do povo Chavante, né? Só que ele já já tentou entrar para a política, assim, né? Ele foi candidato a prefeito da cidade de Caminápolis, um município que fica a 658 quilômetros de Cuiabá, mas acabou não sendo eleito, e ele é filiado ao Patriotas. E uma característica interessante é que ele é um pastor evangélico, e se considera ali um missionário de uma associação indígena, né? Ele acabou sendo preso a pedido da PGR. O mandado está em sigilo ainda, né? Mas o que a gente tem de informação é que ele está sendo investigado justamente pelos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Enfim, e aí a gente está nessa situação agora. E o que se sabe sobre os autores dos atos de vandalismo, de depredação que se seguiram a essa prisão? Como é que anda a investigação? As investigações, elas estão no estágio bem preliminar. O que a gente apurou aqui é que vão ter 2 inquéritos. Um que vai ser conduzido pela Polícia Federal, que investiga justamente essa questão de crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou até uma possibilidade de crimes ali que se enquadram na lei antiterrorismo, e outro que vai ser conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, que vai investigar essa depredação, esses ataques ao patrimônio público e privado, né? Que a gente teve mais de 10 carros incendiados, acho que foram 4 ou 5 ônibus queimados, enfim. O que a gente tem apurado a Polícia Federal já começou a levantar com os boletins de ocorrência todo o patrimônio que foi destruído. Então, todos os carros, placas danificadas, ônibus que foram queimados. Então, eles estão juntando essas ocorrências e levantando isso. E também eles têm em mãos ali vários vídeos, imagens que mostram essas pessoas depredando ali os bens públicos e bens privados, né? E o governo Bolsonaro, Eduardo, teve alguma reação diante dessa subida de tom dos atos? O presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou até agora, não fez nenhum comentário ali sobre os atos. Quem se pronunciou no governo foi o ministro da Justiça, que justamente comanda a Polícia Federal, que foi uma das principais atacadas aí durante esses atos violentos, né?
O ministro da Justiça, Anderson Torres, ele se pronunciou 3 horas depois, já estava acontecendo. Ele disse ali que nada justificava aquelas cenas lamentáveis. O atual ministro da Justiça disse numa rede social que desde o início das manifestações em Brasília, o Ministério, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido, situação normalizando no momento. Um dado interessante é que o Anderson Torres, ele é um dos principais cotados para ser o secretário de Segurança Pública do DF na próxima gestão do governador Ibanez. Então, provavelmente, no dia da posse do presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, o Anderson Torres vai ser o secretário de Segurança Pública, que vai comandar a Polícia Militar, justamente que vai comandar essa segurança aí na capital federal. A repercussão maior foi justamente da parte do governo de transição, né? Aí acho que a Jennifer pode falar melhor. Esses atos foram vistos, Elisa, com bastante preocupação por auxiliares do presidente Lula. Algumas das pessoas que a gente ouviu disseram que ficaram alarmados com o tamanho da violência, com as cenas. Muitos integrantes e aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fizeram manifestações nas redes sociais, publicaram vídeos, publicaram fotos das cenas de segunda-feira à noite aqui em Brasília. E agora o momento é de esperar o que a polícia vai fazer, que resposta que a polícia vai dar a esses atos. Tem um certo mal-estar na transição por ninguém ter sido preso, mas a avaliação nesse momento é aguardar a postura da polícia, a postura, enfim, das corporações que estão investigando esses atos para ver como isso vai se desenrolar nos próximos dias. Uma pessoa que teve uma das reações mais duras ali, imediatas, depois das imagens desses atos, foi o futuro ministro da Justiça, né, o governador Flávio Dino. Isso, Flávio Dino falou agora no ato de encerramento dos grupos de transição aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, e ele disse que o que nos cabe fazer nesse momento está sendo feito, que está sendo feito uma série de representações cabíveis à Polícia Federal. Ele disse que ele é cobrado pelo presidente Lula a ter essa postura. No dia 1º de janeiro de 2023, aquilo que não pôde ser feito nesses 15, 20 dias, será feito. Porque não é apenas uma orientação política democrática, é um imperativo da lei. E nem eu, nem o presidente Lula, nem o vice-presidente Alckmin pediremos à Polícia Federal para não cumprir o seu papel. E ele ainda reforçou que crimes políticos são providências, devem ser apurados pela Polícia Federal. Então, há uma expectativa de que já se abra, que a Polícia Federal já abra inquérito agora, já tenha alguma resposta agora aos atos de vandalismo vistos em Brasília, mas se isso não acontecer, a equipe de transição já está dando recado, pela voz do ministro da Justiça, de que esses atos serão investigados a partir de 1º de janeiro. Jennifer, uma preocupação imediata que surge dessa violência é a segurança, né, diante da proximidade da posse presidencial. Isso mexe com a segurança planejada para a cerimônia de posse do presidente eleito Lula? Elisa, então, a segurança que diz respeito ao entorno de Lula, a segurança do presidente eleito, não deve ter alteração no planejamento que foi feito até agora. Isso porque a avaliação da equipe de transição e das pessoas que estão envolvidas na segurança do presidente eleito é que, embora essa ação antidemocrática de apoiadores do presidente causou uma série de estragos aqui em Brasília, ninguém chegou perto do presidente Lula. E ninguém ameaçou sua segurança. O que me disseram? O Lula foi e voltou ao Tribunal Superior Eleitoral para sua cerimônia de diplomação sem problema de segurança. Ele, no hotel, tentaram se aproximar da estrutura do hotel, mas não chegaram perto de invadir. Na noite de segunda-feira, né, foi reforçada a equipe de segurança do hotel, com policiais da tropa de choque, policiais federais, policiais militares. Então, a avaliação desses integrantes, né, dessa equipe de segurança do Lula, é que o esquema de segurança está dando certo.
Ninguém está se aproximando, ninguém está ameaçando a integridade física do presidente Lula. E a ideia é não mexer no esquema que é o mesmo esquema que vem sendo feito desde o início da campanha. A avaliação é que é um esquema que tem dado certo, que já é muito robusto, e até para as pessoas terem uma ideia, o presidente eleito Lula, quando vem ao CCBB, ele vem com um comboio, com a segurança reforçada no comboio e com acompanhamento aéreo por helicóptero. Então, todas as vezes que ele se desloca em Brasília, já é uma segurança assim, muito reforçada. Policiais da tropa de elite da Polícia Federal vêm acompanhando. Então, o entendimento é que o planejamento hoje, que já existe, é muito robusto, tem dado resultado. Enfim, a gente não teve nenhum episódio de violência e ninguém que tenha se aproximado do presidente Lula, nem durante a campanha, nem durante a transição. A avaliação é que vai se manter. É claro que o que alguns integrantes me disseram, esse planejamento ele é dinâmico. Até o dia da posse, ele pode ter alguns ajustes, né? Mas, por exemplo, aumento de efetivo não está previsto no entorno ali do presidente, que é, a Polícia Federal, que vai garantir a segurança do presidente nos atos, na solenidade da posse, que é ali no Congresso, no Palácio do Planalto, no Itamaraty. Então, todos esses procedimentos institucionais, a Polícia Federal que vai garantir essa proteção do presidente Lula, e a leitura é de que o esquema montado hoje já é robusto o suficiente e não precisa ser alterado, apesar das cenas que a gente viu em Brasília. Agora, Eduardo, o que a gente viu nos últimos acontecimentos foi, digamos, o ápice dos protestos e do vandalismo em Brasília desde que esses atos antidemocráticos começaram. Agora, o que pode se vislumbrar de futuro desses protestos? Quer dizer, existe uma pressão maior para a desmobilização dos acampamentos, das organizações que eles têm feito aí em Brasília, considerar pelo que a gente viu nesses últimos acontecimentos? A percepção que a gente teve é que esse ato foi, de longe, o mais grave que aconteceu, até porque culminou em todas essas cenas de violência, esse cenário de guerra, né? Mas a percepção que a gente tem é que os atos eles estão diminuindo. E justamente grupos menores, mais radicais, que estão fazendo essas depredações. Se a gente acompanhar, por exemplo, a repercussão nas redes bolsonaristas, que não foi uma coisa muito, muito grande, mas teve alguns bolsonaristas que repudiaram os atos de violência, teve até gente que tentou dizer que eram infiltrados, que não era gente da direita, enfim, dizendo justamente que, assim, o caminho da violência não é esse caminho. Assim, a perspectiva que a gente tem é que justamente esses atos essas depredações, o quebra-quebra, pode justamente afastar mais ainda as pessoas dessas manifestações, né? E uma outra percepção que a gente tem é que justamente a reação a esses atos, como eles foram extremados aí, violentos, isso pode ter uma reação muito mais forte das forças de segurança. E a gente vê isso nas próprias palavras aí do futuro ministro da Justiça, né, que pode responsabilizar esses manifestantes por atos de terrorismo, por atos contra o Estado Democrático de Direito. E aí, esse medo de punição, acho que tende a afastar mais as pessoas dessas manifestações. Eduardo Gonçalves, Jennifer Goulart, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho aí em Brasília. Obrigado, Elisa. Bom trabalho, Elisa, à tua disposição. Esse foi Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo.
Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!